brasileiro. Conhecer lugares, mundo e tentar ajudar as pessoas de uma certa forma, saber investir, saber se posicionar no digital, porque eu sempre falo que não importa o que você está fazendo, pega o celular e grava. Hoje o tema que eu vou falar aqui com o Barbosa é sobre os Correios. 20 anos de funcionalismo público, Barbosa, passou por vários governos, passou por várias crises. E, Barbosa, o que ocorre hoje no Correio sobre esse arrombo de mais de 20 bilhões? Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Barbosa, eu sou funcionário do Correio, inclusive mais de 20, com 37 anos no Correio, né? E sobre os Correios, nós tivemos um momento aí, inclusive 2019 e 2020, que passou por aquela crise, né? E teve um papel de destaque, inclusive a empresa, tem uma empresa de 360 anos, né? No Brasil. O Correio é uma empresa pública de economia mista, ligada ao Ministério das Comunicações, e tem uma importância muito grande na parte social para a população, né? Na entrega de livros, na vacinas, atende 5.570 municípios no país, todos os locais que você vai ter um Correio, né? É uma importância grande nessa parte social. Houve um destaque, inclusive, nesse período de crise aí, em relação ao e-commerce, às vendas de Mercado Livre, né? E de lá para cá nós tivemos alguns problemas, né? Inclusive a divisão aí estratégica errada, né? Porque no mundo, os Correios no mundo também está passando por uma crise, além do Correio brasileiro, para o Correio americano e vários processos de privatizações que houveram, levaram crise, inclusive, aí, em outros países, né? E o Brasil hoje nós estamos vivendo uma crise grande no Correio, que em função, inclusive, de uma política do governo aí em relação a taxar, né, que o pessoal chama taxa das blusinhas. Antigamente, inclusive, né, o pessoal comprava o e-commerce pelo Correio, né, a nível internacional, e vinha tudo pelos Correios. Inclusive, o Correio cobrava uma taxa de entrega, no caso da que a pessoa não conseguisse entregar em casa, ele vinha e cobrava R$15 para a pessoa retirar no próprio Correio, quando não era tributado, porque a Receita Federal tem, no Paraná, né, tudo que passava por lá, uma forma, inclusive, de analisar qual a mercadoria a pessoa estava comprando, mas era milhões de correspondências que vinha pelo Correio, antes da taxa da blusinha. Infelizmente, né, o governo teve uma política aí que na posição foi equivocada, de ir à China, fizeram um acordo com a China lá, de instituir, inclusive, um galpão enorme aí da Shen ao lado do Correio, no aeroporto internacional, e com essa taxa da blusinha levou ao primeiro processo de crise, que os milhões de correspondentes que vinham pelo Correio, qual o governo criar uma taxa para ele arrecadar, o Correio deixou de arrecadar, o governo passou a arrecadar esse dinheiro. E aí levou uma parte financeira importante da empresa, já começou aí a problemática. Além disso, o governo criou um decreto onde tinha a exclusividade dos Correios, os pequenos pacotes, nós chamamos até de petit paquet, né, que é o primeiro pacote, pequeno pacote em francês, pela União Postal Universal. Eles criaram o petit paquet, que é um pacote pequeno, e o colis postal, que é um pacote grande, na linguagem universal aí, que tinha, né, na União Postal Universal. E em relação a essa questão desse pequeno pacote, o governo cometeu um outro erro também de quebrar a exclusividade do Correio. Ao abrir a exclusividade do Correio, todo o pessoal agora pode montar, inclusive, uma empresa e entregar encomenda. Bom ponto. Antes desse marco, que era só o Correio, que só o Correio ele tinha um monopólio. Como que o Correio ele dava lucro nesse período? E assim, você pegou aquele período que você começou a abrir conta nas agências. Aí o que eu sempre falo aqui no canal, que o mundo, ele tá em evolução. O mundo, ele não é estático, não tá parado, ele tá sempre em movimento. Será que a instituição, nessa aceleração de mundo, de questão do digital, não acompanhou? Sim, nós tivemos problemas, inclusive, tecnológicos, né? Porque, por exemplo, a empresa ficou parada, né? No tempo. Nós tivemos o último concurso do Correio em 2011 e de lá para cá não houve investimento tecnológico pesado na empresa. Nós ficamos com uma situação operacional totalmente obsoleta, né? Nós estamos com os computadores hoje tudo velho, tá? Enquanto a concorrência, né? Da hora para outra surgiu no Brasil e investiu 34 bilhões aí em questões digitais. Inclusive, engoliu a situação da nossa empresa, né? Por causa do problema do governo, que acabou não fazendo investimentos, né? Mas o Correio, antes desse marco, dava lucro ou já vinha em déficit? O Correio sempre deu lucro, né? É uma empresa, inclusive, que não tinha os concorrentes que tem hoje e dava, sim, lucro. A empresa, inclusive, os trabalhadores recebiam participação no lucro. Tivemos um período aí, inclusive, no governo do Bolsonaro, que eles falam que deu lucro, mas eles arrancaram 50 cláusulas do acordo coletivo de trabalho dos trabalhadores no STF. Houve um julgamento lá de 11-0 contra os trabalhadores e implementaram a retirada de 50 cláusulas. Teve uma ministra lá do TST que falou que nunca na vida dela houve uma situação dessa, né? E nesse período acabou dando um lucro na empresa, por quê? Porque os trabalhadores perderam 50 cláusulas do acordo, cláusulas, inclusive, financeiras, como a questão do Vale Peru, né, que o pessoal fala aí, ticket extra, 70% de gratificação de férias, várias coisas aí. Assim, seria tipo um 14º? É um vale extra que recebe no final do ano, né, para o pessoal poder fazer uma compra de Natal, né. Aí as pessoas tinham condição de comprar um peru, tá, e ter uma ceia melhor. Acabou, inclusive, aí, numa polêmica que se estabeleceu esse ano, inclusive, nossa campanha salarial novamente, né, essa polêmica sobre o Vale Peru, e a empresa, inclusive, nós ganhamos o acordo coletivo no TST, que houve um julgamento em dezembro, uma paralisação da categoria, julgamento no TST, nós ganhamos. Aí a empresa fez um recurso no STF, onde o Alexandre de Moraes deu um parecer lá, por uma canetada só, retirar o plano de saúde nosso, que a situação está precária, a gente está pagando e não está sendo atendido, o Vale Peru, 70% de gratificação de férias e hora extra de 200%. Então essas medidas, nós estamos até, inclusive, lutando contra essa medida do governo de ter recorrido ao STF. E o Vale Refeição de vocês, eles acompanharam o IPCA? Sim, acompanhamos por reajuste aí do NPC, que é o reajuste que a gente recebe salarial. Inclusive, nós tivemos aí 5,10 de reajuste agora na campanha salarial, inclusive. Né? É porque eu falo assim, porque hoje os alimentos, caro, Barbosa.
Eu até passei vergonha na semana passada. Eu saí no mercado, 3 sacolas e deu R$100. Meu, peguei. Aí eu passei vergonha por quê? Porque eu fui conferir a nota. Eu falei, moça, acho que tá errado. Quando ela olhou, mostrou detalhado ali e tava certo. Então por isso eu tô te perguntando se o Vale Alimentação de vocês, eles acompanham a questão do reajuste do IPCA. Porque tem algumas empresas, algumas instituições que eles dão aquele aumento ali mínimo e não acompanham, né? Nós acompanhamos pelo NPC, né, que é quando teve o reajuste da categoria salarial, que é a partir de 1º de agosto, inclusive a nossa database, inclusive houve uma eclosão da greve em dezembro, em função de que a empresa queria pagar só a partir de abril, aí os trabalhadores houve uma paralisação, nós fomos ao TST e conquistamos o reajuste a partir de 1º de agosto, que agora, inclusive, vão pagar no dia 20 agora, essas diferenças salariais de agosto até a data base. Então, de agosto a janeiro vai ser paga agora no dia 20 o reajuste salarial, inclusive o vale alimentação e refeição, que é o que você falou. A alimentação está muito caríssima, né, no mercado, a gente vai lá comprar, mesmo que os caras fazem propaganda, que houve uma baixada do arroz, do feijão, mas o café está caro, a situação está cara para o trabalhador, né? Inclusive a maioria da população hoje ganha salário mínimo, né? Vive até com o apoio dos aposentados nesse país, né? É por isso que eu tava falando com um colega lá que muitas pessoas não querem ter filho. Eu vi um vídeo para você ter um filho do 0 até os 18, mais de R$200 mil. O custo, não é? Do 0 aos 18 anos. E tem que levar até a faculdade também. Muito mais ainda, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um se formou em engenheiro eletricista, mas foi um curso, foi faculdade particular, né? E o outro também que é design de animação, também faculdade particular. Mas eu e a mãe, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós conseguimos fazer isso. Mas não é real de todos os trabalhadores. Muito, inclusive, tentar a escola pública, né? Que é uma disputa muito grande, inclusive, é uma conquista que o trabalhador tem de estudar numa universidade pública, mas é muito disputada, né? Para poder se formar, né? E assim, eu fiquei meio confuso de entender esse 20 bilhões de déficit que tem do governo, eles vão vender alguns prédios, leiloar, né, pra pagar esse déficit, mas é da onde essa dívida? É o que eles devem? Então, essa dívida tem um problema em relação ao plano de saúde, né, que o custo é muito alto, inclusive eles passaram o custo do plano para nós, antes a gente pagava. Você pode falar quem é a operadora do plano de saúde? Nosso próprio plano de saúde, que chama Postal Saúde, é um plano de saúde que foi criado pela empresa, né, mas é uma empresa privada, né, plano de saúde. Não, é Postal Saúde mesmo. Ah, tá. Aí é uma empresa criada que foi Postal Saúde, e o Postal Saúde é que a gente utiliza, mas aí antes a gente não pagava mensalidade, só pagava aquilo que a gente usava. Aí teve o acordo lá, na época do governo Bolsonaro, que nós perdemos a questão, passou a pagar uma mensalidade, inclusive, além da mensalidade, uma coparticipação. Então, por exemplo, eu tô pagando hoje quase R$1.200 de plano de saúde, que eu pago os beneficiários, mais aquilo que a gente usa da coparticipação e também em caso de cirurgias, né? Eu fiz uma cirurgia da coluna, do joelho, aí tem os custos da cirurgia que foram feitas, entendeu? Aí tem as despesas médicas, então é compartilhado entre os trabalhadores. Aí isso, o plano de saúde é uma coisa que levou à questão do prejuízo. Tem um problema também do fundo de pensão nosso, né? Que chama Postales. O fundo de pensão fez algumas aplicações erradas no movimento aí acabou os trabalhadores pagando. Houve um rombo de R$23 bilhões e nós estamos pagando uma contribuição extra durante 23 anos. Aí depois eles fizeram outra aplicação, certo? Isso foi no ano de 2024, mais ou menos por aí. Aí teve depois outro rombo agora recente também, de 10 bilhões, e eles estão cobrando numa contribuição extra de 75% sobre o 13º. Para não incluir na contribuição extra, que já estava cobrando mensal, os conselheiros lá resolveram cobrar 75% do 13º. Então toda vez que é o nosso 13º, nós temos que cobrir um rombo também do fundo de pensão. Por que isso ocorre? Porque o fundo de pensão é a patrocinadora, que é o Correio, e os participantes que contribuem, certo? Aí nós que somos participantes, toda vez que o plano, o fundo de pensão fizer uma aplicação, se der lucro, é repartido entre as partes. Mas se tiver prejuízo, aí o prejuízo é repartido entre as partes também. Então nós estamos com prejuízo. Aí quando eu tenho um prejuízo, como é compartilhado, a gente é obrigado a pagar, como teve os 23 bilhões e também agora os 10 bilhões. Aí teve também a situação da crise financeira, pela falta de investimento do governo, né, que não está tendo, né? Tem o passivo trabalhista também, que é muito alto, o Correio tem um passivo trabalhista altíssimo, né? Várias ações judiciais aí, que inclusive tem até hoje na internet aí, os advogados fazendo propaganda de processos contra o Correio, em plano de cargos e salários, em acidentes de trabalho também, né? Aquele desvio que eu falei pra você. Isso, então. Que antes o Correio nunca abriu conta. Acho que eu não lembro que ano que foi, que não tinha abertura de conta, o cara ficava lá com os pacotes, aquela coisa, e depois uma hora pra outra, você vai ter que abrir conta, pagar conta, não é? Isso, aí teve, a abertura de conta teve em 2002, né, até 2009, que abriu conta, inicialmente começou com o Banco do Brasil, depois passou pelo Bradesco, né, o Banco Postal, que a ideia inicial do Banco Postal era colocar o banco cidades onde não tinha banco, mas na verdade isso não ocorreu, eles implementaram o Banco Postal para tudo quanto é lado, entendeu? Depois eles resolveram finalizar o Banco Postal, a partir de 2009 para cá eles acabaram finalizando, então não há mais o funcionamento de banco, a maioria da cidade. Tem uma outra cidadezinha pequena aí do país que tem o banco ainda, porque não tem banco, ainda tem a situação do Correio, mas é muito pouco. E eles estavam falando em talvez criar um banco digital, se surgiu a ideia, mas não foi operacionalizada a situação da ideia de se criar um banco digital do próprio Correio, entendeu? Agora tem uma novidade que surgiu no mercado, que o governo, em função de que tem 5.570 municípios, o Correio tem lugares onde não dá lucro, que o Correio tem que subsidiar pelos estados de São Paulo, Rio, os maiores estados que dá lucro, subsidia os demais. E o governo agora está se cogitando a possibilidade do governo criar uma forma de
aportar recursos no Correio em função da situação aí das entregas, né, que é feita, né, na parte social pelo Brasil todo, que a situação que está a empresa hoje não suporta. Então nós tivemos aí agora recentemente 12 bilhões, né, que o governo liberou os bancos a emprestarem o Correio teve um empréstimo de 12 bilhões e tem uma discussão aí do governo aportar mais 8 bilhões para cobrir esses 20 que você está falando aí que houve dessa situação. Mas acho que foi uma má gestão dos caras aí.